seu número, tá? Vamos orar? Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, que eu possa receber essa palavra em meu coração. Abre os meus ouvidos e o meu entendimento para este tempo. Em nome de Jesus, amém. Igreja, foi muito interessante essa semana porque várias pessoas me buscaram para falar sobre a palavra do domingo passado, e eu acho que essa coisa das letras ajudou muito, né? Então todo mundo vinha e falava eu lembro dos 3 P's, parará. Quais são os 3 P's, igreja, que a gente conversou domingo passado? Olha que coisa linda, gente. Se fosse uma prova do Enem, vocês já estavam lá, tá? Tem um concurso agora do Enem, né? Alguma coisa assim, né? Do concurso público também serve. Mas eu fiquei muito feliz de várias pessoas ter conversado sobre isso e da recepção que isso teve. E na verdade, as palavras eu vou desenvolvendo assim na minha mente durante um tempo, e desde que o Roger pediu para que a gente estivesse pregando, eu estou com algo no coração para falar à igreja, que é algo que a gente tem vivido como família, algo que nós temos vivido como ministério, como Jocum, e isso tem impactado tanta gente que eu vim com um desejo, desde que ele me avisou, isso faz começo de dezembro, eu quero falar sobre isso, eu quero trazer essa mensagem e tal, e veio muito a casar com o que a gente estava falando, né, na semana passada. Semana passada eu falei sobre esses 3 P's que eram como lenhas que a gente colocava na fogueira para manter o fogo aceso. O livro de Levítico fala sobre esse fogo aceso, esse fogo no altar, e manter esse fogo aceso, um trabalho que os sacerdotes faziam isso constantemente. E eu trouxe esses 3 P's como um desafio para que você pudesse manter o fogo aceso. Agora, o interessante é que quando nós mantemos o fogo aceso, há sinais de que esse fogo está aceso. E eu não posso limitar esses sinais. Talvez sinais não seria a melhor palavra, porque sinais nós estamos dizendo que são coisas que os outros veem em nós, e não necessariamente tudo que o Espírito Santo trabalha em nós de uma forma, é algo que nós fazemos para que as outras pessoas vejam, e isso a gente vai conversar e vai ser bem interessante, mas são coisas que começam internas, né, dentro de nós. Mas se há fogo, há sinal. Qual que é o primeiro sinal de fogo? Fumaça. E se a gente for pensar, tem vários outros sinais que a gente pode trazer. E se o fogo segue queimando, igreja, algo vai surgir. Se o fogo do seu altar segue queimando, alguma coisa vai seguir como um sinal. E tem alguns valores. E por que eu estou falando que alguns? Porque tem vários outros, e a gente não vai ter tempo de falar de todos. Por exemplo, se a gente fosse definir os frutos do Espírito, a gente não conseguiria definir os frutos do Espírito, a passo, um por um e conversar de tudo isso. Mas existem valores, sinais, que eu quero carregar para a minha vida. E durante todo esse tempo, eu estava perguntando por que Deus está me inquietando tanto de conversar sobre isso. Por que Deus tem trazido tanto, desde da época que o pastor Rogério me convidou para a gente estar dando isso? Por que isso está na minha mente? Por que Deus quer comunicar conosco como igreja? E eu falo conosco porque a palavra de Deus, ela diz que é uma palavra de uma espada de 2 gumes, né? A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Então, ao mesmo tempo que ela está cortando para frente, ela está cortando aqui no meu coração, ganhando raiz, e eu quero que isso também ganhe no seu coração. Então, sobre os valores que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de 3 valores, e eu pus letras outra vez para ficar bem fácil, tá? 3 valores para que possa guiar o seu ano. E quando nós falamos de guiar, o que nós usamos geralmente no carro? Um GPS. Então nós vamos falar hoje de generosidade, pureza e serviço. GPS. Diego, mas por que você quer falar dessas coisas? E eu estava pensando que uma pergunta que veio muito forte no meu coração,
E quando tocou essa música das gerações, isso começou a queimar um pouquinho mais. É a história de que eu quero passar para os meus filhos? O que seria um exemplo que eu queria que eles vissem em mim, que eles replicassem? Sabe aquele negócio de que o filho geralmente replica algo, ou que está observando você mais do que você imagina? E às vezes você nem sabe o que você está fazendo, mas tem um valor que você carrega, que ele vai gerar também, porque ele viu em você. Se você parar e pensar um pouquinho, que coisas que você carrega hoje, que você viu nos seus pais? E se você já é pai, que coisas que seu filho carrega hoje, que eles viram em você? Isso é muito profundo. Então, se tem algo que eu quero que meus filhos carreguem por uma geração, é ser generosos, a pureza e um coração de servo. E deixa eu te falar, de verdade, essa palavra não foi encomendada pelos pastores porque eles queriam que a gente levantasse esses 7.000 hoje. Porque o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com dinheiro. É muito mais profundo do que isso. Essa palavra não foi algo que os pastores pediram para que a gente começasse o ano e a gente tivesse mais pessoas trabalhando nos nossos ministérios na igreja. Não, eles nem sabem do que eu ia falar. Mas é algo que eu decidi que isso vai ser parte da nossa casa. E já é parte da minha casa. Talvez esses 3 princípios nem é tão importante para você, mas eu digo que eles fazem parte do que Cristo vive e do que Cristo prega. Talvez os princípios que você quer passar para a sua geração é outro, ou talvez você queira agregar mais princípios. Amém por isso. Mas eu queria conversar com vocês sobre esses 3: generosidade, pureza e serviço. Estamos prontos? Vamos ser desafiados? Amém? Quero ver, como diz o pastor, quero ver caras alegres durante a pregação, tá? Se você puder sorrir, se você puder falar um aleluia, glória a Deus, vai me ajudar muito. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 9. Fiquei até com medo do pastor Cosme tomar a minha referência, na hora que ele estava lendo. Falei assim, não, Senhor, não deixa, e ele não deixou. É a culpa do pastor Cosme. Fica lendo a Bíblia, para que ler a Bíblia? Homem. Vai, 2 Coríntios 9, vamos ler o versículo 5. É uma visão interessante. Talvez você já leu esse versículo, mas ele fala assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Algumas outras versões dizem dádiva, outras oferta, já antes anunciada, para que estejam prontas como generosidade e não como avareza. Igreja, eu não sei se você leu bem, vamos ler outra vez. Muito boa a versão que está aqui. Portanto, tive por coisa necessária, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha só que interessante. Paulo está falando que enviou de antemão uma equipe para preparar a igreja de Corinto para uma oferta, para uma dádiva, para uma bênção que eles iam dar. Agora o ponto interessante é que ele fala assim, estou enviando esses irmãos para preparar. Só que a pergunta que fica na cabeça é, preparar para quê? Será que eles iam comunicar que a igreja precisava dar uma oferta? Não. Será que a igreja ela precisava ser convencida? Se você ler bem o texto, o próprio texto está dizendo que de antemão já foi anunciada. Ou seja, a igreja já tinha colocado no coração e já estava disposta a dar essa oferta. Era um momento muito complicado para algumas pessoas, porque a
havia uma fome na Judéia. Essa oferta era destinada para essas pessoas, esses menos favorecidos que estavam em um momento de fome na Judéia, e essa oferta que a igreja de Corinto ia levantar, ia ser para isso. Para que eles iam preparar? Se a igreja já sabia, já estava convencida, já ia dar, já tinha feito. A chave é exatamente isso que fala no final no versículo. Para que a dádiva dada seja um sinal de generosidade e não de avareza. Se a gente pensa em generosidade, a gente já entende que generosidade é a disposição de dar, e a avareza é a disposição de não dar. Mas na verdade, no Novo Testamento, e isso que Paulo está nos ensinando, e enviando uma equipe para preparar, está nos dizendo que o fato de dar não é o suficiente para ser considerado generosidade. O simples ato de dar não é suficiente para ser considerado generosidade. Generosidade é a alegria no dar, que é o contrário da avareza. Então isso, na verdade, se você para e entende um pouquinho, você vai entender que generosidade se trata de um estilo de vida, se trata de um coração, se trata do que vem aqui de dentro. Porque se a gente para e pensa, olha só, Ananias, vocês conhecem a história de Ananias? Em Atos 5, ele ofertou, não ofertou? Ele deu, mas o coração dele estava mal. Caim ofertou, não ofertou? Mas o coração dele estava... Então o simples ato de dar não é o que caracteriza a generosidade. E o que nós vamos falar aqui, e eu quero reiterar outra vez, não é sobre dinheiro, não é sobre oferta. Claro que o ser generoso está muito conectado com tudo isso, mas vai muito mais além, porque se trata de um estilo de vida. Primeiro, porque Deus é generoso. Nós temos que entender, Deus é generoso. E se nós somos chamados para ser imitadores dEle, o que nós precisamos ser? O que você acha que Ele espera de nós? Olha só, igreja, Deus deu a maior riqueza dEle. João 3,16, Deus deu seu único filho. Generosidade começa desde o coração de Deus. O que você acha que Ele espera de nós? Se Ele nos chama para ser seus imitadores, Ele espera que nós atuamos como generosos. Nós precisamos entender que nós fomos chamados, igreja, para transbordar. E quando eu falo transbordar, não é só das riquezas financeiras outra vez. Deixa eu te dar um outro exemplo que sai um pouquinho dessa perspectiva de oferta de finanças. A salvação. A salvação é o maior bem que você recebeu, igreja. O maior bem que você recebeu não foi a sua casa própria, não foi o seu carro, não é o fato de você ter um salário fixo. Graças a Deus por isso, e Deus seja louvado por isso, mas a salvação foi o maior bem indiscutível que você possa ter recebido. Quão generoso você tem sido em compartilhar esse bem que você tem. Eu acho que hoje é um dos maiores desafios que nós temos como igreja mundial, é fazer entender a igreja, o ato de generosidade vem muito mais além do que se tratar de dinheiro. Nós muitas vezes estamos convictos com a nossa salvação, mas deixamos ela guardada. E somos egoístas em não compartilhar uma bênção que estamos recebendo. Então, quando nós falamos em transbordar, eu estou falando para você, tudo que é bênção na sua vida não pode parar em você. Nós temos que ser generosos e abrir os nossos corações em doar e dar a outras pessoas. A salvação é um grande bem que você tem, igreja. Começa a doar isso. A salvação é um grande bem que você tem. Começa a atuar com generosidade nisso. E nós vamos ver algo sendo transformado. Me lembro muito de Abraão. E se você for lá e pensar na bênção de Abraão, na promessa de Abraão que está em Gênesis 12, dizendo que ele vai ser uma grande nação, Deus está dizendo diretamente para ele assim, ó, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Glória a Deus, quem não gostaria de escutar isso? Mas tem uma vírgula dizendo assim,
mas se tu primeiro uma bênção. Há uma condição nessa bênção derramada sobre Abraão. E a condição é: eu não sou um ponto final da bênção de Deus, eu sou um ponto de partida. E é disso que se trata a generosidade. E quando nós falamos em ser generosos como um estilo de vida, é entender que as suas ofertas, que os bens que você tem, como a salvação, os seus talentos, eles são do nosso Senhor. E a gente precisa doar. Então, o primeiro ponto é: eu sou generoso porque Deus é generoso. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui sobre a generosidade é que a generosidade não é uma moeda de troca. Generosidade, escuta isso, igreja, e creia, é verdade. Generosidade, ela vem carregada de bênçãos por trás disso. É algo que o pastor Cosme falou aqui, que é a lei da semeadura. O que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia muito, vai colher muito. Então, isso é lei. Mas, como nós estamos falando do coração, eu quero te alertar em algo. Deus não funciona com barganha. Deus não vai pensar em você. Deus não vai te abençoar quando você faz para si mesmo. Porque generosidade nunca se trata de nós. Generosidade é sobre o corpo. É sobre o todo. Se você em algum momento pensou em agir com generosidade porque você quer mais bênçãos de Deus, você na verdade está transformando uma bênção em pecado. Difícil ouvir isso, eu sei, igreja, mas é verdade. Porque a generosidade não se trata de nós. Nós temos que entender que generosidade é um princípio. E os princípios, eles são acompanhados de bênçãos. Mas não quer dizer que Deus é seu escravo ou seu gênio da lâmpada, que você tem 3 desejos e vai falar assim: eu dou uma oferta de 1.000, volta 10.000. Ei. Não funciona assim. Não funciona. E talvez você está pensando aí na sua cabeça assim: realmente não funciona. Porque eu já dei algo e não voltou. Amém por isso. Afinal, o princípio de generosidade não se trata de você. A gente não pode usar a generosidade como obrigação, mas a generosidade tem que ser um fruto de alegria do nosso coração, porque ela não é para mim. E andar em generosidade, igreja, deixa eu te falar uma coisa, não é uma opção. É uma orientação dada a nós. É bíblico. E é um exercício também, igreja. E é engraçado, só lembrei de uma história que a gente comentou com algumas pessoas. Todos nós já passamos por momentos de seca, né? Na nossa vida, de deserto, que nós chamamos. Minha família e várias outras famílias aqui, como a família do Zezé e da Cris, como a Jace e como a família dos pastores, nós vivemos pela generosidade dos irmãos. E é um milagre. E nós damos glória a Deus pelo seu coração generoso. E você não sabe o quanto que nós oramos para que o Senhor possa te abençoar mais. Vocês oram para que abençoe mais, para que vocês sejam mais abençoados? Não, não pode ser isso no nosso coração. Mas é porque nós queremos ver os irmãos prosperar. Mas isso, e eu falo porque conheço os nossos pastores, e de testemunho da nossa vida, não é porque nós vivemos da generosidade de outros que nós não atuamos com generosidade. Nós também temos que atuar com generosidade. Porque a bênção não pode parar em nós. Muitas vezes, nós pensamos que nós somos uma represa, mas nós temos que nos comportar como um rio. Entra a bênção, sai bênção. Entra a bênção, sai bênção. E uma vez, igreja, nós estávamos passando uma situação complicada nas nossas finanças lá no México. E infelizmente nós tomamos uma atitude que, na verdade, se não tomássemos essa atitude, nós não conseguiríamos
fazer o que nós tínhamos que fazer para a nossa casa. E nós cortamos as pessoas que nós éramos generosas. Nós deixamos de ser generosos com algumas pessoas. Nós avisamos, comunicamos, conversamos, explicamos a situação, mas a coisa parece que ficou tão um emaranhado, sabe? Parece que a coisa não andava. E era mais ou menos essa situação que a gente estava parando e pensando. E quando eu e Lorena parou para orar por isso, a gente entendeu que generosidade para nós não podia ser negociável. Nós precisávamos seguir atuando com generosidade, com os celeiros cheios ou não. E é engraçado que quando nós tomamos esse passo de fé, Deus nos honrou. E nós não fizemos isso para que Deus nos honrasse. Entende isso, igreja? Nós fizemos isso por obediência, porque nós entendemos que esse era o nosso valor. Então eu quero convidar você a andar nesse primeiro passo, que eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida. Um passo de generosidade. Eu te convido a considerar isso como um valor da sua casa, porque viver em generosidade nunca foi uma opção, mas é uma orientação, e orientação bíblica. Amém? Exercite isso. Eu tenho certeza que isso vai abrir muitas portas para você. E principalmente você vai atuar em obediência a Ele. Então esse é o nosso primeiro valor. Nosso segundo valor é pureza. E quando nós falamos de pureza, nós entendemos sobre ter um coração limpo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5:8, que a gente está lendo no Mateus. Mateus 5 é um capítulo conhecido que fala sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Outra tradução para bem-aventurados é felizes. É interessante a gente parar e pensar nisso, de que os limpos de coração, os puros, os que deixaram o seu interior ser sarados, eles verão a Deus. Eles verão ao Senhor. E eu gosto de falar, e já dando sequência nisso, de que o Senhor não se importa com o exterior, mas Ele sempre preocupa com o que vem de dentro. Então, quando nós estamos falando em coração limpo, Ele não está falando do coração órgão que bombeia sangue, mas Ele está falando do seu interior. Se fosse o coração órgão que bombeia sangue, o meu talvez não estaria tanto em boas situações agora, porque a médica já me recomendou uma dieta, igreja, para voltar para o México. O bom é que ela entendeu e eu negociei com ela. Eu falei assim: doutor, eu preciso tanto de uma dieta assim. Ela falou assim: sim, eu não sei como que você está vivo, seus triglicéridos estão bem altos. Talvez você já ouviu esse testemunho do meu pai, mas eu também compartilho dele agora. Seus triglicéridos estão bem altos. Eu falei assim: doutor, eu estou de férias. Ela falou assim: come o que você quiser comer, mas 1º de fevereiro, quando você chegar na sua casa, acabou. Então, se fosse sobre o coração, o órgão, eu não estaria tão bem assim. Mas o Senhor não está falando do órgão, coração que bombeia sangue, mas Ele está falando do interior. E é interessante como o Senhor sempre preocupou com o seu interior. Olha só o que acontece com Samuel, na escolha do rei Davi. Saul era um rei escolhido por teimosia do povo. Deus permitiu que Saul fosse escolhido um rei alto, forte e bonito. Quando Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé e escolher outro rei, Samuel chegou e bateu de cara com o filho mais velho de Jessé e falou assim: é esse, porque estava acostumado a ver as coisas pelo exterior. Mas o Senhor deixa algo muito claro nessas passagens da escolha de Davi como rei. E o que Ele ensina? Não se impressione com o exterior. Eu preocupo com o coração, com o interior. E assim Deus vem fazendo não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento e em toda a nossa vida. Vamos seguir em Mateus. Abre sua Bíblia, segue um pouquinho mais para frente, em Mateus 23. Olha só.
versículo primeiro, vamos ler aqui um pouquinho do versículo 5. Isso está falando dos fariseus, ok? E Jesus diz assim dos fariseus: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filácteros e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e a saudação nas praças, a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou Mestre, Mestre. Eles estavam tão preocupados com o exterior, que eles faziam e atuavam de todas as formas possíveis, para serem reconhecidos como tal. Agora entenda uma coisa, igreja: exemplo é algo natural que sai. Igual eu estava te falando, quando o seu filho olha, eu estava conversando isso com o pastor Tom essa semana, ele falando de algumas coisas sobre a questão do que nossos filhos carregam de nós, que às vezes a gente nem tem ideia. Isso é ser exemplo. Agora, se você vive uma coisa externa, isso não dura. Mudança simplesmente, ou mudança de um mero comportamento, isso não é real. Diga, o que você está falando? Talvez isso vai causar um pouquinho de desavenças na sua mente, mas essa é uma opinião própria e a gente pode conversar depois. Um exemplo, e até vamos de mão com essa situação do meu coração. É bom que a Lorena vai falar assim: você falou na frente da igreja, agora se compromete com o que você tem que fazer. Tá, vamos lá. Eu sei que a farinha faz mal para mim. Eu sei que a coca faz mal para mim. Quantos de vocês sabem que a coca faz mal? Muitos de vocês já decidiram e mudaram um comportamento de deixar de tomar a coca, não é verdade? Mas quantos, não precisa levantar sua mão agora, tá? Mas quantos de nós não mudamos esse comportamento? Mesmo sabendo que a coca faz mal. Mas é porque tem um prazer, tem algo gostoso por trás dessa situação, tem algo que a gente desfruta e está bem por isso. Talvez, pode ser até uma conexão familiar, você lembra da coca, porque era o refrigerante que você podia ter uma vez por semana, porque sua família não tinha condições de comprar, mas no almoço de domingo ele estava lá, e era sinal de festa, de alegria. Tudo bem. Eu já deixei de tomar coca 6 meses, já deixei de tomar refrigerante por 6 meses na minha vida, e não me fez deixar de gostar tanto de refrigerante. E talvez você já passou por isso também, mas mudanças de comportamento só não faz a gente tomar posse do que nós precisamos tomar posse. Os escribas, os fariseus, eles se comportavam exteriormente de uma forma, por causa da lei, mas a lei não ganhou raiz no seu coração, não era algo do interior, por isso não frutificava. Frutos, igreja, a gente não vê uma árvore. Você nunca passou perto de um pé de manga e ouviu um pé de manga fazendo pá, saiu a manga. Ela não faz força para isso. Fruto é natural, mas só é natural se faz parte da sua essência, e só faz parte da sua essência se vem do seu interior. Tá dando para entender? Pessoas que têm um coração limpo entendem que as suas mudanças vêm do teu interior, e o que surge como exemplo é fruto do que vem de dentro. Olha só, vamos seguir falando um pouquinho dos escribas e fariseus. No mesmo capítulo 23, vai lá no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. É interessante essa palavra do hipócritas aqui, porque ela tem um sentido muito forte para nós, e sim, era isso. Mas nesse época, no tempo de Jesus, a hipocrisia também podia ser traduzida como dissimular, ou como um talento teatral. Olha só, para que você possa entender, era como se fosse fingir. Então, os escribas eram muito bom ator nessa temporada, e o próprio Jesus está dizendo deles assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina
e de intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e o prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, outra vez, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortes e de imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muito direta a palavra do Senhor aqui, e muito desafiadora. E esse meu convite para você considerar a pureza como um valor de vida, é exatamente deixar que Deus comece a moldar ou a tocar o seu interior, para que daí possa sair os frutos. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica com medo do que o Senhor pode fazer e não se abre por completo. A gente entrega partes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente não tem coragem de entregar o mais sujo do nosso coração. Igreja, Deus já sabe, Ele só está esperando que você tome essa iniciativa. Ele já conhece, e não tem promessas que você faz que possa mudar isso. Pense com você mesmo agora, quantas vezes você já pecou? Porque todos nós pecamos, certo? Amém, igreja? Amém. Quantas vezes você já pecou, já prometeu ao Senhor que ia mudar e não mudou? É porque ter o coração limpo não se trata de um esforço, somente um esforço próprio. Tem que haver uma dependência de Deus. O esforço próprio tem que existir? Sim. Afinal, é sua responsabilidade. Mas não se trata de uma purificação ou uma santificação própria. Sabe um texto, olha só. Talvez não vou lembrar bem. Isaías 1. Escarlate. Isaías 1. Versículo 18, isso, pastor. Obrigado. 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Esse versículo é um versículo conhecido. O escarlata e o carmesim, que era o que eu estava tentando lembrar, são tinturas, são coisas de tingir. E se você parar e pensar na lã tingida ou no tecido tingido de carmesim, é impossível que você consiga lavar ele. Você não consegue, pode fazer o esforço que for, que talvez você não vai conseguir tirar essa cor vermelha forte. E assim é os nossos pecados, mas ele fala, o Isaías está falando que eles vão transformar os nossos pecados, ou o que era pecado, em branco como a neve, ou branco como a lã. E olha que legal você parar para pensar nisso, que a neve é algo branco. Se você já teve a oportunidade de ver, é algo branquinho que cai do céu. Mas a lã é algo branco que nasce do interior para fora. A santidade é algo que vai começar aqui para sair até afora. Ser branco como a neve, como a lã, é algo que vai começar no seu interior para sair para fora. Amém? Outra vez, se trata do nosso coração. Generosidade, pureza. Só para terminar a pureza, e não vou entrar em detalhes aqui, mas eu quero que, se você tiver a oportunidade de ler em algum momento, tem 3 coisas que Deus nos alerta de que é muito difícil alcançar a nossa integridade. E Ele nos alerta desde os tempos do Velho Testamento. No livro de Deuteronômios,
há uma lei para os reis. E a lei para os reis, no capítulo 17, diz que o rei não junte para si muitos cavalos, não junte para si muitas esposas e não junte para si muito dinheiro. E era interessante porque os reis, eles tinham que escrever outra vez as leis para que não tivessem desculpa de que eles não sabiam. Então Deus traz um alerta para a integridade do rei, de que não juntem muitos cavalos, não juntem muitas esposas e não juntem muito dinheiro. Porque ele fala exatamente de 3 pontos que é muito difícil e é desafiador alcançar a pureza, alcançar a integridade: poder, dinheiro e o sexo. E nesses 3, eu te desafio a algo. Se você identifica no seu coração que você tem dificuldade, talvez em algum desses 3, de alcançar a integridade, de alcançar a pureza, na questão do poder, do dinheiro ou do sexo, eu te desafio a algo, voltando na palavra antiga, na palavra de domingo passado: viva no povo. Porque você vai precisar de alguém para caminhar com você, principalmente nesses 3. E todos os outros, com certeza, nós sempre caminhando juntos somos mais fortes. Mas só um alerta um pensamento: esses 3 pontos da integridade são difíceis, são desafiadores: poder, dinheiro e sexo. E é muito bom ter alguém para caminhar com você nessa. Amém? Generosidade, pureza, e o último é servir. Igreja, há um estudo interessante, um estudo de universidade, que diz que atos de serviços sem pensar em algo em troca, ou atos de serviços desinteressados, sem ter um interesse por trás, gera algo no nosso corpo, quimicamente, que se chama ocitocina. Vocês sabiam disso? Atos de serviços desinteressados geram em nosso corpo ocitocina. Ocitocina é o mesmo hormônio que da gravidez, do parto, né? Faz a mãe, depois de tanta dor, ainda amar a criança, né? Não tem aquele: ai menino, você me deu. Depois de um tempo a mãe começa a brigar com o filho por causa da dor no parto, mas no momento o amor é muito grande. A ocitocina vem por atos de serviços desinteressados. O que quer dizer isso? Eu fazer um bem ou eu servir alguém sem um interesse em troca me gera prazer, me gera alegria. E talvez, se você já passou por isso, você pode estar lembrando dessa sensação. Aos que foram ou que já tiveram a oportunidade de viajar, quando nós fazíamos as nossas viagens para o Jequitinhonha, quantas e quantas vezes nós, voltando no ônibus, eu escutava as pessoas dizendo assim: isso mudou a minha vida. Uai, mas espera aí, nós fomos lá para mudar a vida das pessoas, por que mudou a sua vida? Porque atos de serviços desinteressados, e eu acho que ninguém de nós que foi para o Vale de Jequitinhonha em algum momento ganhou alguma coisa em troca, a não ser muitas mordidas de mosquitos, pegada de pulga, as galinhas e tudo, ganhou alguma coisa em troca. Eu não lembro de alguém de nós ter ganhado algo em troca. Mas nós sempre voltávamos com este pensamento: uau, isso mudou a minha vida. Igreja, é porque quando nós colocamos o nosso coração no que nós fomos feitos, Deus se manifesta. E eu quero te falar uma coisa: que você foi feito para servir. O serviço faz parte da sua essência. Como eu estava falando na outra palavra, o trabalho faz parte da nossa essência. Nós fomos chamados para trabalhar. Desde o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Adão, antes do pecado, não ficava lá deitado numa rede balançando o tempo inteiro. Ele fazia coisas.
Servir faz parte da nossa essência, do que nós fomos criados. Então você foi chamado para servir. E eu vou te falar uma coisa: quando você fizer isso de uma forma desinteressada, isso vai causar uma alegria em você, vai te encher de uma forma incrível. E uma outra coisa que eu quero salientar, ou uma coisa que eu quero apontar aqui nessa área do serviço, é que servir os outros, ou ter atitudes de serviços, traz cura ao nosso coração. Essa alegria nos preenche tanto, e nós nos acercamos tanto do Senhor, que parece que nós também somos tocados. Eu lembro uma vez, 2020, foi o ano da pandemia, nós começamos o centro comunitário lá no México, na cidade de Juárez, no começo de 2019. Nós tivemos um ano maravilhoso, e em março de 2020, nós começamos a experimentar essas loucuras que se chamou de pandemia, de Covid e tudo isso. E foi uma incerteza muito grande, né? Em março de 2019, ou 2020, a Lorena já estava de 8 meses da Cecília. A Cecília ia nascer em abril de 2020. E nós já estávamos prontos para receber nossos pais, os pais da Lorena, todo mundo que era possível nos visitar e ajudar, nós estávamos prontos para receber. Porque de verdade, igreja, a gente ia precisar bastante, a gente não sabia nem o que fazer com o menino, né? Não tinha nem ideia para onde... que trocar. Eu lembro direitinho do primeiro banho que eu dei nela, foi umas videochamadas muito boas e uns vídeos do YouTube. Dá para fazer, igreja, dá para fazer. Hoje com o YouTube dá para fazer. Mas a gente não tinha ajuda, a gente era sozinho. E aí, 20 de março, fechou tudo. E de repente, os pais da Lorena não iam vir, meus pais não iam vir, ninguém ia vir. A saúde pública no México não existe. A saúde privada estava um caos. Nós estávamos assim, perdidos. Literalmente. E o que eu estava falando? Nós começamos o centro comunitário em 2019 e nós passamos um ano servindo algumas famílias da comunidade. E sabe o que aconteceu? Essas famílias que não tinham condições, eram famílias que não eram ricas para nada, e sem a gente nem conhecer eles muito bem, eles fizeram um baby shower para nós, no meio dessa transição de não saber que os nossos pais iam vir. E isso foi tão interessante porque eles nos serviram. E sabe o que gerou no nosso coração? Um pouco de cura. Não substituiu os nossos pais vir. Não substituiu o amor do que a gente queria de ter a presença da nossa família. Qual que é a palavra? A chá de bebê, perdão, gente. Eles fizeram um chá de bebê para a gente. Então, elas fizeram comida, levaram fraldas, presentinhos. E eram famílias que a gente não, literal, a gente não tinha tanto afinidade, ademais do projeto que a gente tinha. E eles geraram cura no nosso coração, alegria, amor. Claro que a gente também teve amigos que fizeram isso para nós lá, amigos que nos ajudaram, graças a Deus, mas o fato da gente ser servido por alguém que não tinha condições de nos servir, isso nos impactou de uma forma muito grande. E isso foi fruto do ato que nós tivemos em servi-los primeiro. Então, o serviço, irmão, é algo que impacta a vida de uma outra pessoa. Eu não sei se vocês já viram um filme do Corrente do Bem, é um filme muito antigo, que um menininho fazia o bem para alguém, e a única coisa que ele pedia era para que fizesse o bem para outras 3 pessoas, e para as 3 pessoas, e isso foi se multiplicando de uma forma que chegou nele uma outra vez. É assim que funcionam nossos atos de servir, igreja. E como eu falei, essa palavra não foi encomendada dos pastores para dizer assim, vamos servir a igreja, mas é porque isso está na nossa essência, a gente precisa entender que nós precisamos fazer isso. Igreja, busque ministérios para que você possa participar. Igreja, olha os ministérios infantil, dos jovens, dos juniores, a segurança, o ministério Ágape, o ministério das mulheres, o bazar, não sei. Obrigado, Serjão, porque eu sei que o Serjão sempre vai trazer a água aqui para a pregação. E isso não é de hoje, tem anos, não é verdade? Eu sei que alguém vai servir.
Eu sei que a ceia vai estar aqui, porque eu sei que tem gente que está fazendo, servindo. Mas nós precisamos nos desafiar, igreja. Talvez isso é muito forte para os nossos irmãos que estão chegando hoje. Sejam bem-vindos, irmãos, de verdade. Me alegra muito que vocês fazem parte desse corpo. Mas logo, logo vocês vão começar a trabalhar também. Se já quiser começar amanhã, a gente tem coisa para fazer. E eu estou te falando porque eu quero te convidar a fazer parte do que o corpo faz. E se você deixar de fazer a sua parte, o corpo vai enfraquecer. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4. Olha o versículo 11. Vamos começar no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Igreja, pessoas receberam dons, e a partir do momento que eles receberam dons, eles começaram a atuar com generosidade, e atuando com generosidade, eles abençoaram os santos, e abençoando os santos para que até todos cheguem à estatura do homem perfeito. E eu gosto muito de ler esse Efésios e de destacar essa palavra todos, porque o dom que você recebeu não é para que você chegue na estatura de Jesus ou do homem perfeito. Você não é um profeta para que você chegue, você não é um mestre para que você chegue, ou você não é um dos santos. E quando ele fala dos santos, não quer dizer que era os santos que foram canonizados na igreja católica. Ele está falando de gente da igreja. E vocês, membros, irmãos da igreja, são aperfeiçoados para que todos possam chegar à estatura do varão perfeito. E isso só vai acontecer se nós entendermos o nosso coração em servir. Como você tem servido o corpo? Como você tem servido a igreja? Como você tem servido as pessoas lá fora? O que as pessoas têm visto de você como um cristão? E uma das maiores ferramentas que você pode atuar é servir. Igreja, eu conheço o coração de muitos aqui e conheço o coração da igreja. Nós não estaríamos aqui se não fosse por isso, pela generosidade, pelo serviço da igreja. O Senhor tem um propósito para aqueles que estão na disposição de servir, porque nós não somos salvos pelas obras, amém? Mas nós somos salvos para as obras. Para terminar, há uma história em 1 de Samuel 23, que fala sobre Davi. Davi estava com seu exército fugindo do rei Saul. E então passa uma situação numa cidade que chama Keila. A cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. A cidade de Keila sendo atacada pelos filisteus, Davi teve esse conhecimento, e o Senhor veio ao coração de Davi e disse assim: livra os meus filhos das mãos dos filisteus. E é interessante porque Davi estava fugindo, né, de Saul, então ele já estava com seus problemas. E veio o Senhor e compartilhou com ele a necessidade que outros irmãos estavam tendo. Então Davi foi lá conversar com Deus e falou assim: Deus, é para que eu vá libertar a Keila dos filisteus? E o Senhor disse para ele: sim. Depois que Davi escutou o sim do Senhor, ele foi com seus homens, eram mais ou menos 600 homens. Ele foi falar com seus homens e falou assim: nós vamos lutar por Keila contra os filisteus. E os homens dizem para ele assim: mas, sério? Nós vamos lá lutar, sendo que nós estamos fugindo de Saul? Ou seja, eles estavam quase dizendo assim: Davi,
a gente já não está com problema suficiente para ter que servir alguém mais? Davi ficou com sua dúvida e resolveu ir outra vez conversar com Deus. Deus, o Senhor tem certeza que é para a gente ajudar a Keila a livrar o povo lá das mãos dos filisteus? E o Senhor disse o quê? Sim, vai, luta. Davi, obediente, foi, lutou contra os filisteus e livrou Keila das mãos dos filisteus. Só que aí acontece algo interessante, porque Davi se dobra e vai perguntar assim: Saul se entera de que Davi estava em Keila, e Saul não se põe agradecido, de tipo assim, ele ajudou o meu povo, não, nada disso, mas Saul se vê oportunista, e ele fala assim: eu vou atrás de Davi agora, ele está em Keila, provavelmente o seu exército está cansado e enfraquecido, é um bom momento para atacar. E nesse meio tempo, Davi está perguntando ao Senhor: Senhor, Saul vem contra nós? E o que o Senhor diz? Sim, ele está vindo. Fica parecendo até que ele esperava que Deus falasse assim: não, você ajudou, você serviu aos menos favorecidos, agora eu vou tirar essa carga de você. Mas Deus não aliviou nada não. E o pior de tudo é que o próprio povo de Keila não foi tão agradecido. E aí Davi parte para uma segunda pergunta: mas o povo de Keila vai entregar-nos para o exército do rei Saul? E Deus fala: vai sim. Igreja, servir também não é uma garantia das bênçãos de Deus sobre a sua vida. É um ato de obediência. E nós precisamos entender que há um princípio em seguir obedecendo ou seguir servindo mesmo em meio aos problemas. Porque problemas a gente sempre vai ter, dificuldade a gente sempre vai ter, e problemas, desertos, dificuldades, não é motivo para que você possa deixar de servir. Davi estava preocupadíssimo, porque o rei Saul estava querendo matá-lo, mas nem por isso ele deixou de ser obediente. Às vezes nós nos metemos em problemas para que a gente possa deixar de servir a igreja. Não sei se alguém faz isso, eu espero que não, mas problemas não nos tiram do nosso foco de obedecer. Precisamos seguir obedientes. Você tem algo que vai guiar você para a sua vida, que eu quero deixar, é um GPS de ser generoso, puro e serviçal. São valores, são sinais de pessoas que deixam o fogo queimar. São pessoas generosas, não por obrigação, mas porque entende isso como uma orientação do Senhor. São pessoas puras, porque não querem fazer só para mostrar, mas querem ter um coração limpo, para verem a Deus. E são pessoas serviçais, porque entende que essa é a sua essência, servir ao próximo. E além disso, ser serviçal, usar os seus dons para servir, é uma forma de ser generoso. Você está sendo generoso porque você está doando os seus dons. Caminhe nesses princípios, igreja. Tenho certeza que algo pode ser diferente aí. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que neste lugar, essas sementes vão ganhar raiz. Senhor, eu sei que o Senhor vai levantar pessoas com o interesse de ser generosos, puros e serviçais. Que essa seja uma característica da nossa igreja, Pai. E que nós possamos, quando nós olhamos, ou quando as pessoas olhem para nós, eles vejam esses 3 princípios e valores nas nossas vidas. Senhor, essa palavra não é algo emocional, não é algo que o Senhor trouxe para fazer alguém chorar ou ser impactado, mas é algo desafiador. E eu quero, Senhor, obedecer esse desafio, não só no meu ano de 2024, mas em minha vida, para que meus filhos possam carregar isso por geração em geração. Nós te agradecemos pela oportunidade
de ouvir a sua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Lorena, cadê você? Volta aqui, por favor. Queridos, eles vão embora terça-feira. Meu Deus. Fique aqui no centro para... Vamos abençoá-los? Por gentileza, fique de pé. Você vai estender essa destra de comunhão para o Diego, para a Lorena. Vamos abençoar o retorno deles. Deus, nós abençoamos esse casal de servos de Deus. Conforme o Diego está ministrando, eles têm trazido a sua palavra, temos visto que os pés deles têm andado de acordo com o que o Senhor lhes tem inspirado. Por isso, em nome de Jesus, nós encomendamos esse retorno ao Senhor. Que seja, meu Deus, como a sua palavra diz, bendita é a tua saída, bendita é a tua entrada, bendita a obra das suas mãos. Abençoe esse tempo, esse retorno deles, ó Pai. Seja também, meu Deus Todo-Poderoso, com a Cecília e Joaquim, que estejam todos chegando em paz, debaixo da tua poderosa mão, em nome do Senhor Jesus. E nesse ano, meu Pai, até o seu retorno, esteja ampliando ainda mais o conhecimento da sua palavra, a visão do que o Senhor tem através deles ali no México, na vida de todas aquelas pessoas que eles têm ministrado. Seja a mão do Deus vivo sobre a vida do Diego, da Lorena, da Cecília e do Joaquim. Pai, nós os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Debaixo desta bênção eles irão. Que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, Diego, Lorena, sobre a vida da Cecília e Joaquim, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom. Glória a Deus. Aleluia.